Se existe um tipo de imagem que eu acho bacana, são essas imagens que dizem respeito a hotéis. De um modo geral, os hotéis refletem os valores, a moda e os costumes de uma determinada época. E são também sinônimos de movimento em um determinado local onde eles estão, ou onde existiram. E neste vídeo falaremos de um famoso hotel que existiu no Rio de Janeiro, que se chamava Hotel Avenida. Este hotel marcou época. Como o próprio nome diz, ele ficava na Avenida Central, no centro do Rio de Janeiro. Ou seja, essa avenida que hoje em dia é a Avenida Rio Branco. É uma avenida que foi aberta na metade da primeira década do século XX e esse hotel Avenida foi inaugurado em 1910. Ele ficava exatamente no local onde fica o atual edifício central, no número 156 da Avenida Rio Branco. Este edifício, em sua época, ele chegou a ser, segundo o que se diz em alguns cartões postais, o mais importante hotel do Brasil e um dos mais belos da América Latina. O estilo era eclético. Enfim, foi o mais moderno hotel do Rio de Janeiro na época de sua construção e inauguração. Em algumas fontes diz que acomodava 400 pessoas, outros 500 pessoas. O certo é que possuía 220 quartos, era bastante moderno para sua época, possuía elevador, todos os quartos com telefone, o que era uma inovação, e iluminados com luz elétrica, também outra inovação. Enfim, todos esses confortos eram um grande avanço para a época, o que tornava esse hotel muito especial. A fachada frontal tinha 60 metros de largura. A altura do edifício era de quase 23 metros e nos dias de hoje equivaleria a um prédio de 7 andares. Observe que, inicialmente, o edifício possuía 5 andares na torre central, contando com o térreo, e 3 andares nas suas laterais acima do térreo. Estas laterais seguiam em volta de todo o terreno, mas posteriormente foi acrescido o quarto pavimento do hotel, nas alas laterais. Como dito, foi inaugurado em 1910 e demolido em 1957, ou seja, 47 anos de existência. Esse hotel pertenceu à Companhia Ferro Carril do Jardim Botânico, que foi a primeira companhia de bondes que existiu no Rio, ou seja, que teve sucesso. E à frente do hotel, não por coincidência, existia ponto de bonde, ou seja, uma parada coberta que fazia parte até mesmo da arquitetura do hotel. Então, além da estação de passagem dos bondes da Companhia Ferro Carril do Jardim Botânico, que se dirigiam à zona sul do Rio de Janeiro, no pavimento térreo existiam lojas, bares, restaurantes que circundavam todo o pavimento térreo. Ou seja, a fachada principal para a Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, e com lojas, tanto bares, restaurantes, tanto de frente para a Avenida Central, como para as ruas laterais, como para o Largo da Carioca. Ou seja, igualmente ao edifício central que o substituiu, que possui lojas abertas para todos os lados. A galeria tinha o nome de Cruzeiro, devido a ter duas passagens ou galerias que se encontravam em forma de cruz. Este edifício foi demolido no ano de 1957 para a construção do edifício central, que é talvez o mais movimentado edifício da Avenida Rio Branco atualmente, e foi construído em estilo modernista, também chamado estilo internacional, devido às suas características. E agora estamos vendo do lado esquerdo esse edifício de vidro verde, seria o edifício central, e do lado direito a gente vê somente um pedacinho daquele pequeno prédio que foi demolido, que fica em frente ao edifício central. E agora, vemos o edifício central e vamos comparar com o Hotel Avenida, que estava nesta mesma posição, só para a gente ter uma noção, né, das transformações. O terreno é o mesmo, mudou o edifício. E agora, voltando à imagem da Avenida Central por volta de 1910 e
agora olhando nos tempos atuais. E agora comparando com uma imagem de Nova York, onde nós vemos o Lever House. Este edifício em cortina de vidro verde que inspirou, de certo modo, o edifício central. Ou seja, na verdade, esse estilo de edifício com cortina de vidro ele foi concebido por um arquiteto alemão no início do século XX, depois ele se mudou para os Estados Unidos e teve muito sucesso lá, e esse estilo se propagou pelo mundo todo. E agora, olhando novamente o edifício central e comparando com o Lever House, para vocês verem como que a semelhança em termos de conceito e estética é praticamente a mesma. Eu gostaria de dizer que eu pessoalmente não tenho nada contra o estilo internacional. Nesta versão purista de cortina de vidro, eu particularmente até acho que é muito bonito, só que uma coisa não exclui a outra. Então esse argumento que existiu desses críticos dizendo que o ecletismo era uma cópia de Paris e blá blá blá, ora bolas. Toda a arquitetura modernista brasileira, ou ela foi influenciada pelo funcionalismo alemão em menor grau, mas majoritariamente quem influenciou a arquitetura brasileira foi um arquiteto também que falava francês, ele era franco-suíço, chamado Le Corbusier, e que influenciou toda essa corrente modernista de maior projeção. Então, na Avenida Central ou Avenida Rio Branco existiu a primeira geração de edifícios e depois, a partir dos anos 50, esses edifícios começaram a ser substituídos por esse chamado estilo internacional, essa arquitetura de formas puristas e sem ornamentos. Mas então, voltando aos primórdios da Avenida Central e primeira metade do século XX, na Avenida Central existiram dois grandiosos hotéis. Um era esse Hotel Avenida, objeto deste vídeo. E o outro era o Palace Hotel, que ficava onde existe hoje o edifício Marquês do Herval, quase em frente ao edifício central, mas ele fica em esquina com Almirante Barroso. Esse edifício Palace pertencia ao empresário Otávio Guinle, que depois construiu o Copacabana Palace, que foi inaugurado em 1922. Então, o que aconteceu? Com a chegada desses novos hotéis, em 1922, o Hotel Glória também foi construído no mesmo ano pelo mesmo arquiteto do Copacabana Palace. Provavelmente, o local onde os hóspedes que procuravam maior luxo, maior conforto, se deslocou do centro da cidade ali para a Zona Sul, né? Ou para Copacabana, ou para o Hotel Glória, no bairro da Glória. E talvez esses hotéis que estivessem ali no centro, esses dois hotéis especificamente, se tornaram menos lucrativos. Entretanto, no centro do Rio ainda continuou a existir inúmeros bons hotéis e existem até hoje. Mas, como a Avenida Central atual, Rio Branco, sempre foi um espaço ultra valorizado para sedes de empresas, profissionais liberais, consultórios, qualquer edifício que não fosse lucrativo naquela época, o destino dele era ser demolido, se não fosse tombado, porque dava lucro você derrubar e construir um edifício muito maior, com muitas salas, era um negócio altamente lucrativo, muito fácil de ser vendido. Então, é por isso que sobraram poucos edifícios da primeira geração de edifícios da Avenida Central. No início eles tinham poucos andares, eram edifícios foram se tornando um pouco mais antigos e depois permitiram construir espigões num espaço ultravalorizado. Então, todos esses antigos edifícios foram engolidos pela especulação imobiliária. A maioria desses debates em torno de ecletismo era simplesmente para não tombar os edifícios, ou seja, o objetivo era demolir para construir um outro, porque dava muito mais lucro. Antes de falar mais sobre o hotel e a galeria, vamos ver uma comparação da Avenida Rio Branco hoje com a daquela época. Existiam dois principais hotéis. O Hotel Avenida, que é objeto deste vídeo que nós estamos vendo aí, ele ficava no local do edifício central, e do lado direito, um pouco à frente, no número 185, o Palace Hotel. Existe um outro vídeo neste canal sobre o Palace Hotel.
O Hotel Avenida foi talvez o edifício mais icônico e simbólico da Belle Époque carioca. O hotel, juntamente com sua galeria, foi o mais luxuoso do Rio em seus primeiros anos de existência. Personagens famosos da República frequentaram o local, entre eles presidentes. No salão, em seus primórdios, uma orquestra abrilhantava o ambiente. Segundo se diz, Caruso, o famoso tenor italiano, se hospedou lá. E segundo a lenda, as pessoas que passavam na Avenida Central certa vez pararam para escutar ele cantando de dentro de um de seus aposentos. Com a inauguração do super luxuoso Palace Hotel, o Hotel Avenida passou a ter um forte competidor, que o superava em termos de luxo em alguns aspectos. O Palace Hotel ficava a poucos metros do Hotel Avenida, mas do outro lado da Avenida Rio Branco, como vemos aqui nesta foto. Então, aqui nesta imagem, vemos o ponto de parada de bonde nos primeiros anos da inauguração deste hotel. No ano de 1937, o ponto de bondes da Galeria Cruzeiro se mudou para uma estação de bondes no Largo da Carioca, popularmente batizada pelos cariocas como Tabuleiro da Baiana. Estação esta construída no local onde ficava a última versão do chafariz da Carioca. Então, nesta imagem vemos muitas pessoas aí no ponto do bonde, algumas já estão sentadas ali dentro do bonde, damas e cavalheiros, e esta é uma foto que foi colorizada para fazer este vídeo. Algumas pessoas preferem foto em preto e branco, o original era em preto e branco, mas observe que quando se coloriza a foto, este é o meu gosto, a impressão que dá é que tudo volta à vida. A foto em preto e branco ela retira muitas informações. Na foto a seguir, vemos novamente a parada do ponto de bondes à frente do Hotel Avenida. Também nos primórdios, logo após a inauguração, e muitos cavalheiros aí esperando o bonde, provavelmente em um horário logo depois do encerramento do expediente de trabalho. Nesta outra imagem vemos o Hotel Avenida com suas lojas aí, visto de esquina. Podemos perceber que existiam jornaleiros, vendedores ambulantes, inclusive bem jovens. Não é verdade aquele mito de que no início da Avenida Central somente circulavam cavalheiros de fraque cartola e damas elegantemente vestidas. Esta era uma das lojas da Galeria Cruzeiro, era a Leiteria Mineira. A Galeria Cruzeiro ocupava o térreo e os 4 pavimentos superiores eram ocupados pelo hotel. Muitos músicos, intelectuais, poetas, escritores frequentaram os bares da Galeria Cruzeiro. Destaque para um certo bar nacional, voltado para o Largo da Carioca. E outro ponto famoso foi o Bar da Brama. O Cafenice foi outro ponto famoso, mais frequentado por damas e famílias. E aqui nesta imagem, onde o bonde está passando, é onde atualmente fica a entrada da estação da Carioca. Agora, uma outra foto da Rio Branco, quando já existiam mais automóveis. Logo após a inauguração, nos primeiros anos, quase não se via automóveis. Essa foto é interessante. Observe que aí, ao invés de nós vermos aquela estrutura metálica de cobertura dos bondes, estamos vendo uma laje de terraço, que tinha dupla função, servir de um bar a céu aberto, com mesas e cadeiras, e também de cobertura para a parada do bonde. Provavelmente isso deve ter sido pouco antes da parada de bondes aí em frente ao edifício ter sido desativada. Como foi dito, a parada dos bondes mudou para o Largo da Carioca em 1937. E na foto seguinte, os fundos do Hotel Avenida que se voltava para o Largo da Carioca. Observe que bacana esses automóveis antigos. Do lado direito aparece a última versão do chafariz da Carioca. Com todo respeito, esse caixotão horrível projetado em estilo neoclássico pelo arquiteto Grandjean de Montigny, ainda no século XIX. Esse caixote foi demolido em 1937 e no local foi construída a nova parada coberta para os bondes, chamada de Tabuleiro da Baiana. E aqui é uma vista de quem estava no Hotel Avenida olhando para o Largo da Carioca em direção à Rua da Carioca e Rua Uruguaiana. Nesta outra foto vemos o Teatro Municipal bem ao fundo, o edifício do antigo Liceu de Artes e Ofícios e depois o
Hotel Avenida. Observem esse edifício que existia também do lado direito, que é particularmente interessante. E agora, observando mais detalhes da fachada e a entrada principal do hotel, vista do nível do chão. Realmente era uma construção interessante, integrada com lojas, comércios, restaurantes e transportes, ou seja, uma edificação multifuncional. Tentando concluir, podemos mais uma vez notar que a evolução da cidade do Rio de Janeiro é um festival de demolições e construções, onde empresários, arquitetos, engenheiros, trabalhadores da construção civil e cidadãos, seja quem for, estão todos envolvidos e influenciados por paradigmas de época. Eu gostaria de dizer que este é um vídeo pessoal e independente, e aqui vejo tudo de forma predominantemente pragmática, relatando fatos. Não é nem de longe meu interesse lançar uma cruzada de protesto contra demolições ou dizer o que deveria ser ou não demolido, ou o que deveria ter sido ou não construído. Existem paradigmas de época que moldam pensamentos e também existem caminhos e escolhas que cada civilização procura ou procurou seguir. Enfim, todos, em um certo momento da história ou do passado, são parte do processo em que se engajam. Não sou eu quem pretende, pelo menos aqui, emitir julgamentos. Honestamente falando, eu sugiro que quem assiste esse vídeo não se deixe influenciar, apenas assistam e formem sua opinião e, se me permitem uma sugestão, pensem no passado de forma serena. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.